Para você, sempre bem-vinda, feliz dia. Para você também. Um dia simbólico, porque nosso dia, na verdade, é todo dia, a gente deve sempre bater nessa tecla. Mas fica aqui nosso simbolismo também. Eu sei que você já chega com aquelas informações apuradíssimas das discussões lá no Palácio do Planalto, mirando combustíveis, Ju. Exatamente. Vai ter que sair alguma coisa disso aí, né, Bel? Porque se você pensar que toda alta de petróleo, se for repassada para o preço final da gasolina, por exemplo, subiria para R$ 9,00 o litro da gasolina pelas contas que a gente deu aqui ontem da Genial Investimentos. Então, é um momento de guerra, um momento de exceção e não dá para jogar realmente toda a conta no colo do consumidor final que vem de uma pandemia, né, Bel, que já sofre com inflação alta, desemprego ainda alta, emprego precário. Então, o que eu trago aqui para você é o seguinte: tem uma reunião marcada para começar daqui a pouco com os ministros da Economia, da Energia e da Casa Civil e também o presidente do Banco Central. O que eu apurei é que eles vão fechar ali naquela sala e tentar sair com 3 amarrações principalmente, porque a discussão é quem vai pagar a conta. Então, o que eles querem fazer? Eles querem dividir uma parte dessa conta para o governo federal. Então, a ideia que o governo está defendendo é zerar o imposto sobre diesel, o IPI, PIS e COFINS sobre o diesel. Eles querem que os estados façam a redução do ICMS e também a mudança de cálculo do imposto, que é o que mais pesa no preço de combustível, e querem que a Petrobras façam reajustes mais suaves. O que as fontes do governo me disseram é que não estão falando em congelamento de preços, que foi o que derrubou as ações da Petrobras. Ontem chegou a queda de quase 10% as ações da Petrobras. Então, portanto, a gente está aguardando, porque o governo pode anunciar ainda hoje medidas para poder conter os aumentos de combustíveis. Petróleo continua subindo diante dessa guerra. A gente vai trazer os números que a gente tem até agora, então, aqui para vocês, Bel. A gente, então, preparou aqui Europa, a gente já tem os movimentos aqui com fechamento já do mercado europeu. A gente tem, você vê que está bastante volátil, né? Chegou a subir tudo, ontem tinha caído muito, você vê fechamento, quedas e altas, mas você vê que a gente está sem parâmetro, né? Aqui no Brasil, no mundo todo, porque ninguém sabe aonde que isso vai parar, quanto tempo vai durar. Então, a gente vê muitos altos e baixos. A gente tem nos Estados Unidos também esse movimento. Agora, olha só, por exemplo, nos Estados Unidos está em alta. Dow Jones sobe, SP500, Nasdaq também. E aqui no Brasil, as bolsas a bolsa subia também, mas agora virou para o negativo. O presidente dos Estados Unidos anunciou que não vai mais comprar petróleo da Rússia. A Europa, que depende mais disso, ainda não tomou uma medida radical nesse sentido, porque, né? O premier, agora, o Boris Johnson, primeiro-ministro, ele acaba de falar sobre isso no parlamento também, Ju, indo na mesma direção. Os Estados Unidos. Vetando, mas a coisa vai acontecer de uma forma gradual, né? Não pode acontecer de um dia para o outro, né? Tanto petróleo quanto gás. Mas principalmente. Principalmente. Né? E o peso é muito maior em relação a essa dependência do que é nos Estados Unidos, né? Exatamente. De qualquer maneira, Bel, isso é mais inflação e é uma dificuldade de crescimento também por conta de falta de energia, né? Aqui no Brasil a gente também pode ter impactos em inflação e também, não só em combustíveis, também na agricultura, que a gente tem falado de alta de fertilizantes. A gente tem também repercussões em relação a o que vai conseguir sair aqui no Brasil também dessa discussão que você estava falando sobre encontrar outros fornecedores de fertilizantes, no caso, para o nosso agronegócio, a ministra indo para o Canadá, né, da agricultura. Na sexta-feira a agenda dela por lá, né? Exatamente. Então, assim, o mundo todo está muito sem chão nesse momento, se movimentando. A Shell, a empresa de petróleo, já anunciou que está saindo também da Rússia. Então, você vê que tem uma tentativa de estrangulamento financeiro para poder forçar um cessar-fogo da Rússia com a Ucrânia, que o mundo todo está sofrendo, né, Bel? Eu queria convidar para participar aqui com a gente de uma entrevista ao vivo. Essa semana a gente está
fazendo entrevistas especiais aqui no Mercado Band News só com mulheres que são destaques em suas áreas na economia, no mundo empresarial. A gente começou ontem com a Maria Silvia Bastos Marques, que foi a primeira presidente da Confederação, da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, e a gente agora tem o prazer de receber a Raquel Maia. Raquel também tem grande experiência aí no segmento empresarial, foi presidente de grandes empresas, da Lacoste, da Pandora, e hoje ela é consultora da RM Consulting e também tem um projeto importante aí de educação que ela vai contar para a gente. Raquel, prazer enorme te receber. Antes de mais nada, muito obrigada. Eu e a Bel aqui te desejamos, antes de mais nada, feliz Dia das Mulheres. A gente sabe que é importante marcar esse dia, né, Raquel? Obrigada. Olá, boa tarde, família Band. Bom estar aqui com vocês. Sim, é bom marcarmos esse dia, mas que seja um dia, uma semana, uma vida, né, de empoderamento e de lembranças, que nós merecemos, sim, equiparações. Exato. Raquel, a gente está, nesse momento, obviamente, discutindo, depois da pandemia, os efeitos de uma guerra que dificultam recuperação econômica, dificultam crescimento, agora com aumento de inflação, de juros, desemprego alto, a questão da qualificação e desigualdade. Parece que a gente está sempre apagando o incêndio, né? Essa discussão do combustível. Sim. Agora não tem dinheiro para subsidiar, porque já se gastou muito com interesses eleitorais. A gente está sempre ali na corda bamba, Raquel. O que você sente com a tua experiência de ter passado por segmento privado, né? Por hoje estar nesse trabalho importante de inclusão e liderança dentro de grandes companhias? Qual que é o grande desafio do Brasil para poder lidar melhor nesses momentos de emergência que sempre vão existir, né? Sim, são momentos que ciclicamente nós vemos repetir, mas esse número de desemprego, né, mais de 23 milhões de brasileiros desempregados. Então, como você disse no início, eu vejo reflexo na parte filantrópica que eu trabalho, né, no Instituto do Projeto Capacita-me. Então, a gente vê mais e mais pessoas para serem capacitadas para tentar outras opções de vida, porque no final do dia você precisa comprar aquele arroz e feijão, você precisa fazer com que prover o sustento da tua família. Isso são necessidades básicas. E se você olhar a base da pirâmide que está desempregada, isso é muito importante. Então, hoje, nós estamos, sim, fazendo um processo de diversidade para gerar uma sociedade cada vez mais equânime e, desta forma, gerar o pertencimento. Então, é isso que hoje eu sinto na sociedade. Por mais desemprego, por mais injustiças que nós sentimos, presenciamos, né, todos os dias, que seja com as mulheres, absurdos que são ditos contra as mulheres, pessoas que se posicionam de forma deplorável contra as mulheres, mas nós não podemos esquecer que, culturalmente falando, nós estamos também num processo de transformação, porque a pluralidade demanda o desconstruir para construir novamente. Então, nós temos que reconstruir de uma forma mais plural. Eu tenho que cobrar em todos os espaços, começando por mim, começando por você. Quanta pluralidade que eu estou vendo no meu entorno. Se eu não estou entendendo ou se eu não estou vendo essa pluralidade, significa que eu tenho algo a modificar em mim antes de cobrar o próximo. Raquel, sempre muito bom te ouvir. Eu, justamente nesse momento em que a gente sai de uma crise e entra em outra, as mulheres são as mais sacrificadas quando a gente olha os dados de emprego, quando a gente olha salários. E de que maneira, Raquel, a gente consegue crescer e reduzir desigualdades ao mesmo tempo, né? Porque a gente passa a vida ouvindo que é preciso primeiro crescer o bolo para depois repartir esse bolo. Então, eu acho perigoso, né? Esse primeiro crescer o bolo e depois partir, porque
Hoje, no mercado corporativo, a mulher representa de 36% a 38%. Se você olhar no topo da pirâmide, a mulher não tem essa representatividade, nós somos menos que 15%. E se nós somos menos que 15%, demograficamente falando, nós representamos 51%, que bom é esse? Eu tenho que, neste momento, lutar por posições de liderança, fazer com que investidores entendam, mas acabou de sair uma resolução, a resolução 59 da CVM, a qual, a partir de 1º de janeiro, as lideranças vão ser cobradas por essa pluralidade. Então, se não vai dar via mais fácil, simplesmente por um reconhecimento de uma sociedade equânime, agora nós temos resoluções que cobrarão mais mulheres, mais diversidade, mais pluralidade nas lideranças. A mulher já é o maior percentual nas faculdades, nas universidades e afins. A mulher já hoje, nós saímos de um índice de aproximadamente 11% para 14,38% em conselhos. Nós precisamos, nós estamos no momento de Assembleia Geral, onde outras mulheres estão sendo convidadas a participar de conselhos para a renovação do conselho administrativo. É este momento que nós estamos vivendo. Precisamos muito mais? Sim, precisamos muito mais. Mas só para que vocês saibam, nós estamos vivendo este momento. E isso é muito importante. A Isabel tem uma pergunta para você também. Oi, Raquel, um prazer falar com você. Isabel. Seja muito bem-vinda aqui, é muito bom te ouvir, Raquel. Eu adoro essa palavra, pluralidade. Acho que é uma meta a gente perseguir essa palavra em absolutamente tudo que existe e que mexa com a nossa sociedade. Quando eu olho, por exemplo, para a política, eu gosto sempre de puxar a sardinha ali para o lado da política, eu não consigo enxergar ainda essa pluralidade, não consigo enxergar isso quando a gente olha para a composição atual dos ministérios lá em Brasília, não consigo enxergar quando a gente olha para a Câmara, quando a gente olha para o Senado. A gente tem pouquíssimas mulheres nos representando nessas posições que são estratégicas e são representativas para todo um país. Queria te ouvir sobre isso. Como construir essa pluralidade a nível público também nessas funções? Isabel, foi perfeito, fantástico a sua colocação, porque nós temos que cobrar mulher que define o teu lugar de fala, e também é na política. Então, nós temos que ficar alertas, não apenas com aquelas candidaturas fake. Nós temos que também identificar, nós temos que fazer nossa lição de casa, nós temos que entender quais são as candidatas e o trabalho que elas têm feito para que nós possamos ir preparados para as urnas. Então, isso é um movimento também que exige preparação. Essa pluralidade pode ser vista em qualquer lugar, qualquer âmbito, que seja público, que seja privado, mas essa reconstrução é uma jornada. E uma jornada demanda esforço, demanda mudança, demanda estudo, demanda letramento. Não é treinamento. Treinar é você fazer algo que muda dentro de uma empresa, que seja privada ou pública. Letrar-se é você desconstruir algo que você já conhece e reconstruir com novas bases. Então é isso que nós temos que fazer. Inclusive o trabalho inclusive o trabalho que você faz está muito focado hoje nisso, né? Também, né? Além de ser conselheira, como você muito bem disse, eu sou conselheira de 4 grandes empresas, mas eu também tenho uma consultoria, a qual é minha responsabilidade levar o letramento, porque esta sociedade corporativa só vai mudar através do conhecimento.
Então, nós temos que levar o conhecimento para a sociedade, e só dessa forma. E sim, é a minha consultoria que leva esse selo, é um selo que nós oferecemos de diversidade, equidade e inclusão, mas nós iniciamos através do letramento. E só concluindo, Isa, através de ações, políticas públicas, políticas que reafirmem este posicionamento da mulher que tem voz, que tem vez, não apenas no Dia da Mulher. Nós agradecemos todos os presentes, nós agradecemos todas as flores que nós recebemos. Muito obrigado, mas eu tenho o direito a equiparações. É isso que eu quero com este dia. E o Capacita-me, que é um projeto de treinamento, também me faz lembrar a Maria Silvia Bastos Marques, que ontem falou muito aqui sobre a importância da educação, né, Raquel? Isso que você está dizendo é muito importante. Educação, concluindo esse tema, é a mola propulsora, né? Esse conhecimento que nós oferecemos para as pessoas na linha de vulnerabilidade leva elas a querer voltar a sonhar, inclusive. Né? Esse sonho se faz necessário para que eu galgue mais oportunidades, mas para que isso aconteça é necessário voltar ou submergir para o lado da educação. É a única forma de mudarmos o momento que vivemos. Né? Sim, continuamos com muitas oportunidades, mas continuamos com muitas oportunidades de transformação. Tem áreas que estão carentes de mão de obra. Então, nós treinamos, nós focamos no Capacita-me em tecnologia e informática. Também focamos naquela profissão do básico, da linha operacional, que se faz necessário também, mas nós olhamos para essa inovação de mercado. Então, sim, o Capacita-me foca na educação e eu, através do meu network, vou atrás da empregabilidade. Sim, peço empregos para os meus amigos executivos. Dessa forma, muito cara de pau, amiga. É isso que eu faço. Não, Raquel, é uma delícia. Eu tinha que encerrar com essa gargalhada, porque é muito bom te ouvir, muito bom poder conhecer um pouco da tua história, do teu trabalho, nesse dia inspirador. Que bom que você está aqui com a gente. Te agradeço demais por ter encaixado aí nessa agenda disputada aí do dia 8 de março. Te agradeço com muito carinho aqui por ter aceito aqui o convite, Raquel. Muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de mais uma vez estar com vocês e lembrar que nós definimos o nosso lugar de fala. Vamos embora, meninas, é com a gente. O negócio é não deixe ninguém definir aonde você tem que estar. Você vai definir. Mas para isso tem seu ônus e bônus, né? Toda escolha tem aquela sua renúncia. Então, vamos embora. Simbora. Simbora. Um beijo para você com muito carinho. Obrigada. Beijo, galera, Mande. Obrigada, É muito Bel. bom ouvir isso, né, Ju? Vou estar aqui com Porque você. a gente tem um poder muito grande de uma influenciar a outra, É né? impressionante, né? Isso torna a gente ainda mais forte. A força vem, é uma poder. coisa incrível. Olha, tô arrepiada. Eu também. Vamos para o intervalo, então. A Juliana Rosa volta aqui ao longo do dia. Tem mais entrevista especial no Band News segunda edição, às 6h30, né? Isso aí, temos a Luísa Helena Trajano aqui com a gente. Então tá bom. Eu volto já depois do intervalo. Tchau, tchau. Viver essa beleza. Viver esses sorrisos. Viver o que faz bem. Viva melhor. Viva assim. Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Porque nós acreditamos que com inovação e tecnologia conseguimos facilitar o acesso a viagens, fazendo com que mais pessoas possam realizar seus sonhos.
Através de uma plataforma exclusiva, intermediamos a utilização dos pontos dos programas de fidelidade que seriam perdidos ou não utilizados, possibilitando às pessoas a compra de passagens mais acessíveis. Por isso, na 123 Milhas, você não precisa ter pontos para comprar passagens a preços incríveis. Isso não é demais? Você consegue comprar sua passagem com super desconto, com parcelas que cabem no seu bolso e ainda ajuda outras pessoas a não perderem seus pontos. Todos ganham. Pensando em viajar? Acesse agora mesmo. Só até segunda na Jacaúna Móveis. Preço de à vista em 10 vezes. E só começa a pagar daqui a 90 dias. Isso mesmo, preço de à vista em 10